E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos uma presença ilustre aqui, a professora Liliana Guimarães. Ela é psicóloga, doutora, pós-doutora e tem uma bagagem incrível no trabalho com saúde mental e qualidade de vida dentro do trabalho. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. O prazer é meu estar compartilhando, né, algumas coisas da minha carreira com vocês. Então, prof, você trabalha com temas que estão cada vez mais urgentes, né, na nossa sociedade, assim. A gente vê as pessoas adoecendo muito dentro do ambiente de trabalho, falando muito mais hoje sobre qualidade de vida também nesse ambiente. E como é que foi que esse assunto começou a fazer parte da sua vida? Olha, já faz um bom tempo. Na verdade, eu comecei a me interessar na década de 1980, quando eu ainda trabalhava na Unicamp, e me incomodava, de certa maneira, não haver no Brasil uma área, uma disciplina que desse conta já, naquela época, de se ocupar com a saúde mental e com a qualidade de vida de quem trabalha. Então, foi pensando nisso que eu fui fazer o meu doutorado pela Unicamp, mas já um doutorado em campo. E o primeiro estudo, um grande estudo que eu fiz foi com os mineradores de ferro do quadrilatero ferrífero, lá de Minas Gerais. Então, eu passei um ano em campo, pesquisei intensamente, entrevistando, compartilhando o dia a dia de 500 Nossa, trabalhadores gente. da indústria minerativa da extração de ferro. Então, começou aí. Particularmente, este tema. No entanto, o meu interesse pela questão da pesquisa começou muito anteriormente. Desde a faculdade, eu já tenho 48 anos de formada só, e desde a universidade eu fui percebendo que eu teria que também produzir conhecimento. Sim. Não só Receber conhecimento, né? E talvez inexperiência minha de querer consertar o mundo, coisas assim que todo jovem tem. Eu tinha 17 anos nessas alturas, né? E aí eu me candidatei a uma vaga na cadeira de antropologia. E aí o docente que estava nessa cadeira de antropologia, eu estou falando dos idos de 1973, especificamente, ele estava realizando uma pesquisa. Isso estou falando de São Paulo. E por grande coincidência do destino, a pesquisa estava sendo realizada em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu nunca imaginei que eu viesse parar. E aí foi assim que tudo começou. Então, pesquisa de campo, pesquisa em contato com as pessoas, pesquisa participante, ao mesmo tempo em que eu também cuidava da docência e também da parte aplicada, parte clínica. Então, hoje, o pacote é completo, mas o meu interesse central realmente acabou sendo a saúde mental do trabalhador. E se ela não estiver bem, com a qualidade de vida, não só dele, mas como da família, dos colegas, enfim, da sociedade, da empresa, por aí vai. Se isso não estiver bem, nada vai estar bem, né? Desde então eu tenho trabalhado duro nessa direção. E como é que foi para você, assim, essa experiência, né? Foi a primeira vez que você trabalhou com tanta gente assim, com os 500 mineradores? Aí a gente já está falando do meu doutorado, né? Eu, assim, penso que a gente tem que trabalhar sempre com evidências, mostrar, né? Porque você não pode pleitear qualquer tipo de mudança, de algo que não esteja bem no ambiente de trabalho, só dizendo que você sente que você percebe que você acha que. Então, a ciência entra aí no sentido de, olha, vamos coletar os dados da forma mais fidedigna possível, da forma mais
próxima do real possível, para que a gente consiga dar visibilidade àquilo que muitas vezes o trabalhador, as organizações de trabalho não conseguem, justamente porque estão envolvidas com isso, né? Sim. E ainda hoje, assim, o que você percebe que dificulta essa conversa sobre saúde mental nos ambientes de trabalho? Olha, eu diria que a minha percepção é que melhorou muito. Uhum. Não quer dizer que não falte melhorar ainda muito, né? Então, quando eu comecei a falar em saúde mental do trabalhador ainda, né? Quer dizer, era algo assim, você está falando de louco, de psiquiatria. Havia um preconceito enorme, né? Que a gente, aos poucos e durante muito tempo, e trabalhando muito essa questão, percebe que também com o crescimento das áreas, né, da psicologia, hoje a psicologia, os psicólogos estão em quase todas as atividades, né? Quando eu me formei ou quando eu estudava, não era assim, não tinha psicólogo, era muito difícil. As chances de trabalho, de emprego também eram muito remotas, né? Sim. Então, foi uma conquista, eu acho, né, da classe, né, e realmente caminhando nisso e com muita verdade, com muita seriedade, né. Então, acho que melhorou muito nesse sentido, mas ainda existe preconceito. Sim. Ainda existe. Você hoje coordena um grupo de pesquisa sobre esse tema, né? Exatamente nesse assunto. E o que vocês têm desenvolvido? Tem algum projeto mais atual, assim, que você considera? São inúmeros os projetos, né? Esses projetos ocorrem por meio também dos cursos de mestrado e doutorado, até pós-doutorado, que nós temos na UCDB, no campo da psicologia, eu atuo em todos, não é? E, então, assim, tem muitas pesquisas e uma variedade de temas que a gente tenta cobrir, sempre em consonância com aquilo que está acontecendo de mais novo no mundo, porque se aconteceu lá fora, vai tardar um pouquinho, mas vai chegar aqui dentro também. A nossa intenção é chegar antes que as coisas compliquem, né? Antes que as coisas tragam maiores prejuízos para as pessoas, para as empresas, para a sociedade de uma forma geral, né? E você tem algum exemplo, assim, de um projeto que você está acompanhando e que você acha muito interessante? Tem vários, né? Deixa eu ver. Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, né? Então, não tem filho mais bonito, né? Eu acho que todos têm sua relevância. Mas, deixa eu ver. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito com corporações policiais, várias, né? Eram locais, eram redutos assim impenetráveis, né? Então, um local onde você exerce uma função que você tem que ser indiferente, você tem que recolher suas emoções para você conseguir fazer alguma coisa pelo outro, era um local assim de muita resistência, né? Então, vamos dizer assim, acho que as maiores resistências que nós enfrentamos foi com as corporações policiais. Mas, como nem tudo perdura, né, nós tivemos a chance, por convite de uma das corporações estudadas, eu não sei se você quer que eu fale o nome, isso já foi para a mídia, já foi conversada, que foi a Polícia Rodoviária Federal, né? No final de uma palestra que eu fazia, talvez para o Sereste, agora não lembro mais, isso já tem 13 anos. Quando terminou a palestra, havia um policial rodoviário federal sentadinho, ouvindo essa palestra, e pediu para conversar comigo. E aí eu fui conversar com ele, ele disse, olha, eu trabalho no núcleo de saúde, né, da PRF de Campo Grande, e nós estamos com uma imensidão de transtornos mentais relacionados ao trabalho, inclusive com muita gente afastada, de licença, aposentados, etc. E a gente não sabe o que fazer. A senhora tem como nos ajudar? Eu falei, nós podemos conversar.
E dessa conversa inicial já se vão 13 anos que nós estamos lá dentro, né? E isso, aconteceu muita coisa boa, né? Hoje, você vê para um lugar assim, onde você tem os super-heróis, não é? Porque Sim. eles têm que estar sempre bem, e as super-mulheres também, porque está aumentando o contingente feminino, né, na Polícia Rodoviária Federal. Hoje eles têm uma universidade também em Santa Catarina, na Praia dos Ingleses. Eu já tive a oportunidade de falar lá também, de falar para eles, né, naquele ambiente. E nós começamos a trabalhar assim de uma forma muito sutil, para que a nossa presença não chocasse a eles. Foi todo um planejamento, né? E com isso, o índice de transtornos mentais, que afastava 46% de quem afastava, 46% naquele ano que a gente começou, era por transtornos mentais, sobretudo ansiedade, depressão, síndrome do pânico, adições, alcoolismo, problemas de insônia, de tudo, de tudo. E aí o transtorno por estresse pós-traumático, isso é típico de todas, não é só dessa corporação, mas de todas. Hoje, forças, né? Só fazendo um parênteses, hoje nós trabalhamos com quase todas as corporações daqui do estado de Mato Grosso do Sul. Polícia Militar, na Polícia Militar, bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual, né? Também, BOP, enfim... Garras, a gente vai lembrando aos poucos, né? E, enfim, batalhão de trânsito. E deste primeiro trabalho com a PRF, que ganhou até um prêmio, né, em Brasília, da PRF toda, foi o único estado que ganhou por contribuir com um projeto inovador, né? Foi uma alegria para eles, e isso estimulou muito o pessoal a se engajar mais, etc. Entendeu? E aí, desde então, a gente tem, com o tempo e tudo, né? Eles já não nos estranham mais. Nós temos hoje uma sala dentro da PRF, nossos estagiários de último ano, né, de psicologia, os nossos mestrandos e doutorandos também pesquisam lá, tem um campo aberto para tudo isso, né, em todas as corporações. Então, é uma parceria com todas essas instituições que vem rendendo muitos frutos mesmo. Então, hoje, se eles têm algum problema, eles são os primeiros a procurar. Aqueles que ainda têm resistência, eles são estimulados pelos colegas. E, claro, foi uma relação de confiança estabelecida. Construída, né? Tijolinho a tijolinho, e a gente sempre mostrando os resultados para eles. A confiabilidade, a confidencialidade também é muito importante. A gente só passa para os gestores os resultados globais do grupo, né? Então o indivíduo se sente à vontade para poder estar falando, né? Bom, e nessa esteira vem muitas outras instituições do governo, aqui a Receita Federal, a GEPREV, a Escola de Governo, e estou falando estudando os funcionários desses locais, né? Então, na área da segurança pública, a gente tem feito muita coisa. E também na área da saúde. Porque a gente, um conjunto, né? A gente acha... existem na literatura dados que são das áreas mais acometidas, né? Pelo estresse ocupacional, pela famosa hoje síndrome de burnout, que todo mundo está falando.